Hoje nós vamos estudar o teste AQ10. Teste esse que serve para a investigação de um possível autismo. Olá, meu povo, eu sou Isis Paiva, psicopedagoga, e ajudo você a transformar seus atendimentos com conhecimento prático e direto ao ponto. Hoje nós vamos falar do teste AQ10, um teste que a gente utiliza para a investigação de autismo. E nessa aula nós vamos falar sobre o teste para versão crianças, que é das crianças de 4 a 11 anos de idade. Mas nós também temos o teste para adolescentes e para adultos. Mas hoje vamos focar somente no de criança. Durante a nossa aula, nós vamos falar sobre aplicação, correção e interpretação. E também vou mostrar para vocês uma ferramenta que vai ajudar você no momento da correção e no momento da construção do seu relatório. Mas antes de iniciar propriamente dito o teste, a gente precisa entender assim um pouquinho sobre o que é o TEA. Né? O TEA é um transtorno do neurodesenvolvimento que afeta algumas funções neurobiológicas. Elas não se desenvolvem como deveriam. Então, a criança que tem TEA, o adulto que tem TEA, algumas funções ali neurobiológicas, elas são afetadas, elas não se desenvolvem como deveriam. Sinais e características do TEA. Cada pessoa, cada ser humano, ela apresenta características diferentes de outra criança. Por isso que o nome é espectro, porque cada pessoa aparece sinais e características diferentes. Então, tem crianças que têm ecolalia, tem crianças que não têm, tem crianças que têm estereotipia, tem crianças que não têm tantas estereotipias, tem crianças que têm aversão, seletividade alimentar, outras pessoas não têm, né? Então, cada ser humano, né, que está dentro do espectro autista, ela apresenta características e sinais de formas diferentes. E o que é o protocolo AQ10 e quando que a gente deve aplicar? O AQ10 é um questionário de rastreio rápido para sinais de transtorno do espectro autista. Ele é uma versão reduzida do teste original AQ50, desenvolvido por Simon Bourne-Cohen e colaboradores. Então, o AQ10 ele tem um formato de checklist com 10 perguntas. Então, ali você vai fazendo a pergunta e a pessoa vai fazendo o checklist se ela tem ou não tem aquela característica, ou se aquela situação acontece ou não. Né? Então, o AQ10 ele é um tipo de escala de Likert de 4 pontos. Né? É um método de mediação amplamente utilizado em pesquisas para avaliar atitudes, opiniões e comportamentos de indivíduo. Ela apresenta uma série de afirmações ou perguntas e os participantes selecionam a opção que melhor reflete ao seu nível de concordância ou discordância em relação a cada uma das perguntas. Né? No caso do AQ10, as respostas vai variar entre concordo totalmente, concordo em partes, discordo em partes e discordo totalmente. Então, dentre as 10 perguntas, nós temos 4 opções de respostas. A aplicação ela pode ser preenchida por pais, cuidadores ou até mesmo pelo próprio indivíduo, dependendo da idade e do contexto. Claro que você não vai dar essa escala para uma criança de 11 anos responder sozinha. Ela ainda não tem o conhecimento ali cognitivo e de si, um conhecimento de si próprio para dizer se realmente aquilo acontece ou não. Então, o AQ10, na fase adulta, a gente consegue fazer com que o paciente responda sozinho. E se ele tiver alguma dúvida, você está ali para tirar essa dúvida. Né? As respostas elas são convertidas em pontuações, então no momento da correção, elas são convertidas de pontuação que vai de 0 a 1, né? Cada item vem somando a pontuação e no final você tem uma resposta ali, que indica características que estão no espectro ou não. O ponto de corte geral do AQ10 é 6 pontos, né? Maior ou igual a 6 pontos, indica que há sinais que merecem uma investigação mais aprofundada. Então, na aplicação do AQ10, se o seu paciente apresentar uma pontuação igual ou maior que 6, é ponderado que você aplique outras escalas para uma possível investigação de TEA. É importante ressaltar que o AQ10 ele não é um teste diagnóstico, mas sim uma ferramenta de triagem rápida para identificar sinais de TEA e orientar as necessidades de avaliação mais completas. Lembra que aqui no início eu falei que o AQ10 ele pode ser ministrado por pais, cuidadores ou até mesmo pelo próprio indivíduo? Pois é, essa escala poderia ser muito bem utilizada no momento ali que a família é chamada na escola para falar sobre alguns comportamentos. E o professor pode manusear essa escala e mostrar para o pai que essa criança vem apresentando umas características de um possível TEA. E assim você tem embasamento científico para chamar essa família e alertar sobre o transtorno do espectro autista. Claro que tudo isso precisa ser feito com muita cautela, muito cuidado e muito acolhimento em relação a essa família. Estou aqui com o PDF aberto para mostrar para vocês como que funciona essa aplicação e essa correção manual. Essa observação, lembra que lá no início eu falei que a pontuação é 0 ou 1? Aqui nós temos essa pequena observação que vai nos auxiliar no momento que a gente for usar a planilha de correção dela. Então, você vai fazer a pergunta para o seu paciente ou para o responsável, né? No caso aqui, você vai fazer para o responsável dessa criança e vai perguntar dela. E ela vai precisar responder para você se ela concorda totalmente, se ela concorda em parte, discorda em parte ou discorda totalmente da situação da pergunta. Ela nota muitas vezes pequenos ruídos que passam despercebidos às outras pessoas? Aí a família vai responder, concordo totalmente, discordo em parte. Vou fingir, né? Vamos fingir aqui que vocês são meu paciente e vocês estão me respondendo.
Habitualmente, ele concentra-se mais na imagem ou na situação no seu todo do que nos seus pequenos detalhes. Então, muitas vezes é aquela criança que foca muito só no lobo mau. Por exemplo, na historinha dos três porquinhos. É uma criança que foca muito só no carrinho, de vez em ver toda a situação ali da brincadeira, né? Digamos que essa família falou que concorda totalmente. Quando está no grupo social, ela ou ele, né, consegue facilmente seguir conversas de várias pessoas. Então, se é uma criança que, quando está inserida nesse meio social, ela consegue acompanhar a conversa dos adultos, a conversa dos amigos ali, aí a mãe vai dizer se concorda, se discorda em partes, e você vem marcando X em cada pergunta. Ela consegue facilmente fazer mais do que uma coisa ao mesmo tempo, então ela consegue brincar e conversar com você, ela consegue, enquanto está fazendo alguma coisa, compartilhar pensamentos durante essa brincadeira, consegue fazer essas duas coisas ao mesmo tempo, e aí a mãe vai respondendo e você vai marcando. Ela não sabe como manter uma conversa com seus pares. Então, é uma criança que tem muita dificuldade na conversação social. Quando tem ali crianças da mesma idade que ela tem muita dificuldade de manter essa conversa, de manter esse diálogo com essas crianças. Socialmente, ela é boa conversadora. Então, se é uma criança que conversa bem, quando chega nos lugares, fala bom dia, boa tarde, aí, tudo bem? Né? Então, é uma criança que é facilmente, dentro da sociedade que ela está inserida, aceitável pelas outras pessoas, ou ela é muito tímida? Ela não é muito boa em conversas. Durante a leitura de uma história, ela ou ele tem dificuldade em perceber as intenções e as emoções dos personagens. Então, muitas vezes é uma criança que tem dificuldade de fazer inferências durante a leitura de alguma história, não consegue compreender a malandragem de algum personagem, não consegue, por exemplo, entender a intenção do lobo mau, né? Então, são crianças que têm dificuldade nessa leitura das entrelinhas. Então, aí a mãe vai precisar responder se ela concorda, se ela discorda, se isso acontece, se ela consegue perceber isso no filho dela, tá? Concordo. No pré-escolar, ela gostava de brincar a jogos de faz de conta com outras crianças. Então, se era uma criança que brincava muito de faz de conta com os amigos, ela tem essa facilidade de imaginar, de observar, de criar histórias. Ela percebe facilmente o que alguém está a pensar ou sentir apenas olhando para a sua cara. Então, as crianças que estão dentro do espectro autista, elas têm muita dificuldade de entender o sentimento do outro, de entender que quando você está feliz, né, você está ali sorridente, acontece alguma coisa, você fica triste, ela não consegue compreender essa mudança de humor dos seus pares, dos seus amigos, dos seus pais, né? Ela tem dificuldade em fazer novos amigos. Crianças autistas, ela tem muito apego. No momento que ela faz uma amizade, ela tem muito apego àquela amizade. Ela tem dificuldade em ampliar as suas amizades, ampliar o seu ciclo social de amigos, né? Então, você vai fazendo as perguntas para a família. E muitas delas, às vezes, as famílias têm essa dificuldade de compreender, de imaginar a situação que está falando aqui no seu dia a dia. Então, você pode ir dando exemplos, assim como eu vim fazendo com vocês, para essa família compreender melhor o que é essa pergunta. Depois de você fazer todas as perguntas para essa família, depois dela ter preenchido todo o questionário, nós vamos para o momento da correção manual. Então, para a correção manual, ela funciona da seguinte forma. Para as perguntas 1, 5, 8 e 10, se a mãe respondeu concordo totalmente ou concordo em parte, essas 3 perguntas a criança vai ganhar 1 ponto. Então, vamos lá. Ó. Concordo em partes, 1 ponto. Aqui, concordo totalmente, 1 ponto. 8, ela não pontua, né? Porque tem que ser concordo totalmente ou concordo em partes. Para a pergunta 10... concordo também, totalmente, mais 1 ponto. Colte mais 1 ponto, para cada pergunta que a família colocou, discordo em partes e discordo totalmente. Para o item 2, 3, 4, 6, 7 e 9. Então, para essas perguntas, a gente vai cotar 1 ponto se a família discordou em partes ou se ela discordou totalmente. Então, vamos lá. Aqui, ó, 1 ponto. 4 mais 1 ponto. A 3 aqui... A 3 1 ponto, 4 1 ponto. A 2 ela não ganhou 1 ponto porque tem que ser discordo em partes e discordo totalmente. Aqui ela marcou concordo totalmente, então a criança não pontuou. A 6 ela pontuou mais 1 ponto, né? Discordo em partes. A 7 ela não pontua porque é concordo totalmente, precisava ser discordo em partes ou discordo totalmente. E 9 mais 1 ponto, certo? Então agora a gente vai somar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Essa criança ela fez 7 pontos. Lembra que eu falei para você que a Q10, quando a criança pontua maior que 6 ou igual a 6, é ponderado a gente continuar a avaliação dessa criança para um possível autismo. No caso desse paciente aqui que eu fiz com você, ele fez um total de 7 pontos. Então, a gente precisa dar continuidade a essa avaliação. Então, nós vamos aplicar
SRS2, dependendo da idade, vamos aplicar o Portage, vamos aplicar o MChat, o ATA, o ABC, para ter uma avaliação com mais instrumento e com uma precisão de resultados mais cientificamente comprovados e mais precisos, ter certeza do que estamos investigando, certo? Lembra dessa pontuação que eu falei aqui em cima, que ia ajudar a gente no momento de utilizar a planilha? Pois é, vamos lá para a planilha agora para a gente fazer a aplicação e a correção utilizando a nossa planilha do AQ10. Essa é a nossa planilha do AQ10, a qual vai ajudar você tanto na correção como na aplicação e também na construção do seu relatório. Então, aqui nós temos a primeira aba de aplicação, onde nós temos as 10 perguntas, tá bom? E aqui você vai adicionar as respostas da família. Lá no nosso PDF, lembra que tinha o número 1 embaixo de concordo totalmente, o número 2 de concordo em partes, o número 3 para discordo em partes? Pois é, você vai ver lá no PDF, aqui no PDF, abrir o PDF para vocês, e vai verificar qual é a pontuação de cada um desses. Mas aqui na própria planilha, ele já traz isso para você. Então, aqui você vai adicionar o nome do seu paciente, você vai pôr a idade, vamos dizer aqui que essa criança tem 5 anos. E aí, aqui ele vem dizendo uma aba do que você vai fazer aqui, né? Então, aqui você vai trazer número 1, você vem aqui na seção ao lado e você vai colocar o que a família respondeu lá. A família respondeu concordo totalmente? Então, é o número 1. A família respondeu concordo em partes? Então, é o número 2. E assim sucessivamente. Já estou aqui com a planilha toda preenchida, tá bom? Com os resultados. E aqui na aba de correção, ele vem trazendo para você a pontuação total. Então, ele já soma para você automaticamente. Traz aqui um gráfico em formato de pizza para você. Então, a parte azul são as características que essa criança apresenta de autismo. E aqui são as características que não são do autismo que ela não apresentou. E aqui nós temos um modelo de citação que você consegue copiar e colar para o seu relatório. Então, essa é a nossa planilha. Se você tem interesse em adquirir essa planilha, é só acessar o primeiro link que está aqui na descrição desse vídeo, que você vai diretamente para a plataforma para estar adquirindo esse material, tá bom? Não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar e deixa aqui nos comentários qual planilha mais você tem interesse em ver ou adquirir, tá bom? Beijos e até a próxima!